Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, que nos assiste pela TV Câmara, TV Prevê, e que nos ouve pela Rádio Câmara e também pela Rádio Auriverde. Meu início de fala hoje eu vou abordar um assunto que, embora não tenha uma relação direta com o município de Bauru, mas eu não poderia deixar de me manifestar a respeito diante da minha condição de policial militar aposentado, que foram os dois casos veiculados pela mídia sobre um maníaco ou estuprador, que teve lá nós tivemos um episódio bastante desagradável, em que o cidadão, se é que eu posso chamar essa pessoa de cidadão, né, ele ejaculou-se dentro de um ônibus em relação a uma mulher que ali se encontrava sentada. Esse caso, né, acabou sendo interpretado pela Justiça como uma importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Muitas pessoas criticaram a Justiça, o juiz, sobre a postura dele, mas isso aí depende muito do entendimento da autoridade que vai decidir. Se ele decidiu daquela forma, é porque o entendimento foi dele nesse sentido. Eu discordo da decisão dele e do posicionamento dele. Por isso que eu vejo o seguinte, né? Como é que devemos tratar uma pessoa dessa natureza? Tratarmos como um doente ou tratarmos como um criminoso? Eu entendo que ele é um doente, porque a pessoa que se propõe a fazer isso, ele não pode ser normal, ele não pode ter ele não tem o seu discernimento normal de uma pessoa normal. Na verdade, ele tem um comportamento absolutamente incoerente, portanto, anormal, doente. Só que a conduta dele é criminosa, e ele não pode conviver em sociedade. Daí a razão da Justiça ter que corroborar com a pressão e também os anseios da comunidade, da sociedade, no sentido de mantê-lo no cárcere. Outro episódio que eu quero fazer um relato aqui, diz respeito a uma ocorrência da Polícia Civil, em que resultou na morte de 10 criminosos. Eu quero parabenizar a Polícia Civil por um lado e lamentar pelo outro. Já que eu sou aqui considerado como a bancada da bala, embora eu não tenha nenhuma característica nesse sentido, mas já que sou classificado como tal, eu quero parabenizar a Polícia Civil pelo resultado de 10 pessoas, de 10 a menos, que agora nós temos lá em São Paulo, deixando de roubar pessoas inocentes. E, por outro lado, eu lamento que 4 conseguiram fugir. Então, na verdade, não era para ser 10, era para ser 14. Eu sei que pode ser um discurso meio populista da minha parte, mas isso tem que ser chamado a atenção da sociedade como um todo, porque o crime, ele está, de uma certa forma, infiltrando por todos os cantos da sociedade. E se infiltra não porque falta a polícia, porque é isso e aquilo, é fruto da impunidade. A impunidade que é a grande mola propulsora do crime. Porque se o criminoso tivesse pelo menos um pouco de certeza de que seria preso em razão da sua conduta, ele não praticaria o crime. Mas isso, infelizmente, não acontece. Então, esse fato lamentável que aconteceu na capital, com resultado aparentemente, sob o ponto de vista populista, bonito, importante, ele merece uma reflexão, porque se nós continuarmos assim, daqui a pouco nós não teremos mais parâmetros para poder, será que prende, não prende, será que mata ou não mata? Então é necessário sim uma reflexão por parte da sociedade. Enquanto se debruçam os nossos nobres deputados lá em Brasília para discussão se vai ter lá um pacote de 3,6 bi ou não para apoio na próxima legislatura, se vai ser o distritão ou não, se é isso ou aquilo, esquecem de uma
de algo assim significativo, que é a segurança pública do cidadão. Pois não, vereador Fábio? Vereador Meira, aí numa situação dessa, acontece uma impunidade como essa, por um doente criminoso como esse, e de repente ele sofre aí um acidente, aí vão dizer que é vítima da sociedade, né? É capaz ainda dele acabar tendo razão porque foi morto e por que foi morto. Ele não fez nada demais, né? Sim, obrigado pela parte, vereador. Outro assunto que eu tenho a comentar hoje, embora eu não tenha assim uma afinidade ideológica com o ex-vereador Roque Ferreira, mas eu tenho que, de uma certa forma, parabenizá-lo por um questionamento que ele me fez, por um apontamento que ele me fez. Eu não poderia me furtar de deixar de comentar esse apontamento feito pelo ex-vereador Roque Ferreira. É sobre o transporte coletivo, sobre o valor da tarifa. Nós não damos, às vezes, muita importância a isso, porque talvez não tenhamos a necessidade de utilizar desse meio de transporte. Mas quem utiliza, o faz com muito sacrifício. Sabe por quê? Porque é muito caro. E o vereador Roque Ferreira falou uma coisa que é interessante, o ex-vereador Roque Ferreira, que a empresa de ônibus, ou as empresas de ônibus que prestam serviço no nosso município, não dão uma contrapartida daquilo que realmente vai ao interesse dos munícipes. Vou dar um exemplo aqui, buscando um exemplo que ele mesmo me citou, eu coloquei isso, eu planilhei isso para poder falar. Um cidadão, com a sua família, ele, a esposa e 2 filhos, decidem ir ao zoológico no domingo. Pode ser exemplo, pode ser igual, Marcelo, mas é um exemplo interessante. Esse cidadão, ele resolve ir para o zoológico com a família, R$ 3,80 a passagem, ele precisa sair lá do Jaraguá, pegar um ônibus até o centro, do centro ao zoológico. Totalizando isso, nós vamos ter o valor de R$ 60,86. Sim, R$ 60,86. Mais R$ 16 para ele entrar no zoológico. R$ 76,80. Se ele tiver alguma disponibilidade, ele vai gastar mais R$ 20 com as crianças dele para comprar lá uma pipoca, um refrigerante, seja o que for. Resumindo, um passeio ao zoológico vai custar para essa família R$ 96. Se a família ganha um salário mínimo, ele não vai despender 10% do salário mínimo dele para ir ao zoológico. Isso significa que as empresas de ônibus, aos finais de semana, deveriam ter uma postura diferente com o município, reduzindo tarifas, oferecendo transporte para determinados locais do nosso município de maneira gratuita, para atender a população do seu bairro, por exemplo, vereador Natalino, que também é um bairro bastante carente, pobre, e que depende muito das iniciativas do poder público. Então eu chamo a atenção para isso porque muitas reclamações do transporte coletivo eu tenho recebido. Eu fui, por exemplo, a Tibiriçá, e lá nós temos 4 linhas de ônibus de manhã, 4 à tarde e 2 à noite. Quando quebra um desses ônibus, não tem uma reposição imediata, tem que esperar o próximo ônibus. Ou seja, se o morador ou a moradora precisa vir a Bauru para o trabalho, ela chega atrasada, porque vai ter que esperar só o próximo horário. E aí sucessivamente. O Jardim Jansante, que é um bairro que o vereador Ricardo Cabelo sempre labuta aqui e pede melhorias para o bairro, também tem uma dificuldade muito grande com relação ao transporte coletivo por falta de opções de horário. Enfim, peço ao prefeito municipal, ao gestor do contrato do transporte coletivo, a Endurbe, para que tenha uma atenção mais especial a esse assunto. Eu finalizo o meu tempo, embora tenha ainda um minuto, eu quero falar sobre o Conselho do Município de Bauru, em que pese as críticas que eu tenha recebido de algumas pessoas, mas eu estou com a minha consciência tranquila, porque eu fiz aquilo que está dentro do alcance e da competência de um vereador.
fiz aquilo que está previsto no plano diretor, que qualquer alteração no plano diretor cabe à iniciativa do Executivo ou do Legislativo. E eu entendo que essa iniciativa nossa de fazer a alteração, transformando o Conselho de deliberativo para consultivo, ela é de fundamental importância para o município e principalmente para dar tranquilidade nas ações do Poder Executivo. Quer ver uma coisa? Só para finalizar, senhor presidente. Hoje o prefeito nos mostrou, ou nos apresentou, um breve histórico do que ele pretende fazer com a política habitacional do município. Se o prefeito, obviamente eu acredito que ele vai ter que colocar isso de acordo com a lei, lá o artigo 249 do plano diretor, inciso 1, diz o seguinte: compete ao Conselho do município de Bauru acompanhar e avaliar a implementação, em especial as políticas de habitação. Sabe o que acontece? O prefeito debruça em cima de um projeto com seus técnicos, com todo mundo, aí põe isso à apreciação do Conselho, ele fala, não, isso não é de interesse da política habitacional de Bauru. Aí o prefeito pega o projeto, enfia debaixo da mesa e acabou? Conselho é para dar conselho, para dar opinião, e não para deliberar. Quer deliberar, membros do Conselho, participem da próxima eleição, sejam eleitos e venham ocupar a tribuna que aqui estou. Muito obrigado, senhor presidente.